de angústia também, né, que aliás é um tema bastante atual no contemporâneo, né, o papel da angústia no contemporâneo. Freud ele vai, no início de sua obra, teorizar de que haveria um quadro de angústia que não seria um quadro psiconeurótico. Ele vai dizer que não haveria, seria o salto, né, do somático para o psíquico. Essa é uma imagem, né, freudiana muito importante, e que exatamente é a questão que está em pauta, e aí tentando resumir a essência da teoria da clínica ferenciana, é que o Ferenczi ele vai estar se dando, né, ele vai estar se havendo exatamente com um funcionamento psíquico que não se trata de uma representação recalcada, que a gente teria que buscar, né, enfim, né, esta representação a partir de uma investigação das produções do inconsciente. O que se trata são problemas que a gente chama da ordem da não representação, né? Então, o campo do irrepresentável, o campo de um padecimento psíquico não está ligado a uma representação recalcada, ou seja, não ligado a uma representação neurótica clássica, mas traz dado um problema do campo da não representação, é o que interessa primordialmente Ferenczi, né? Obviamente, nesse sentido, o Ferenczi ele está se valendo sim de uma série de ideias freudianas, muitas vezes, e ampliando, né? É porque o Freud ele vai falar também de algo do campo do irrepresentável que vai estar comparecendo, né, no sofrimento psíquico. A ponto, ele vai falar muito disso, por exemplo, no texto Análise Terminável e Interminável, onde ele vai questionar se uma análise poderia chegar ao fim, ou seja, exatamente porque esse sujeito da pulsão, né, enfim, ele poderia ter sempre um sofrimento que vai para além da capacidade do aparelho psíquico de representar. Então sempre haveria um representável na própria proposição do sujeito freudiano, mas Ferenczi ele vai ampliar essas ideias quando ele vai pensar a sua noção de trauma, onde ele vai pensar em que o sujeito traumatizado seria um sujeito que ele, digamos, sofreria por uma experiência, né, que ele não consegue produzir uma inscrição, né? Então essa questão eu acho crucial em Ferenczi, na clínica ferenciana. Eu sofro por alguma coisa que eu vivi e que não representei, mas eu posso viver alguma coisa mesmo sem poder representar. E aí a grande questão que Ferenczi vai levantar é como é o comparecimento daquilo que eu vivi, mas não consegui representar. Essa é a questão crucial que Ferenczi vai se debruçar. Ou seja, alguma coisa que seria, como eu gosto de dizer, do campo da apresentação, não do campo da representação. Então está falando de uma experiência transferencial que ela vai ser, né, na verdade, ela vai sim portar as produções do inconsciente, mas ela vai portar uma dimensão do ato, uma dimensão da ação, uma vez que muitas vezes Freud já antecipava isso quando ele vai dizendo recordativo elaborar, diz que muitas vezes a ação é a única forma de recordação. Quando Freud fala que a ação é a única forma de recordação, ele já está falando dos limites do psiquismo nomear uma experiência. E Ferenczi vai explorar muito isso a partir de seus pacientes traumatizados, né? Diga que o trauma é uma espécie de mitologia da origem ferenciana, né, que ele vai construir para pensar uma série de pacientes que vão ter um sofrimento psíquico muito marcado por esse transbordamento pulsional, por essa não inscrição, e claro, né, ele vai estar partindo de um ponto de partida importantíssimo, que é as experiências freudianas, a teoria, o conceito freudiano, digamos, que se dá a partir da compulsão à repetição. Então, eu diria que o fenômeno da compulsão à repetição seria um fenômeno, né, que vai, em Freud, derivar uma certa teoria. Ferenczi ele vai ter uma relação de aproximação e distanciamento, né, da noção. Ele vai ter várias visões a respeito do tema da pulsão de morte, né? Ele vai ter uma hora, ele vai estar mais aproximado da ideia freudiana, depois ele vai fazer uma torção do conceito de pulsão de morte, né? Mas sem dúvida ele vai se valer demais desta ideia de um sujeito que seria marcado, né, dessa conceituação que nasce a partir do impasse clínico que a gente vai entender como impasse da compulsão à repetição. Né? A compulsão à repetição, ela seria a expressão de alguma coisa de impossível inscrição, e essa repetição ela teria esse aspecto, como diz Freud, demoníaco, porque não cessa, né, de não se inscrever, usando uma terminologia, né, lacaniana, mas essa ideia desse acontecimento não cessa, não se inscrever, vai levar o analista a estar propondo uma série, né, de novas formulações. Ferenczi, então,
ele se valeu demais desse modelo teórico de Freud, porque a compulsão-repetição era um cotidiano, né, enfim, do trabalho clínico de Ferenczi, enquanto para Freud era alguma coisa que causava muito espanto, até por conta dos quadros que ele estava ali atendendo, né, que eram muito mais ligados a esse campo da representação. Obviamente, a partir daí a gente começa a pensar algumas outras coisas, como por exemplo a própria noção de construção, né? A ideia de construção em Ferenczi, ela é uma ideia absolutamente mais ampla, né, do que a ideia de Freud, porque tem um texto belíssimo dele que eu gosto, a gente vai falar dele aqui também na última aula, que é um texto chamado Fantasias Provocadas, que é um texto que eu diria que ele amplia muito, né? É um texto 10 anos antes do texto freudiano Construções e Análise, mas é um texto que amplia demais a ideia de construção, porque se trata de, veja, a gente está falando um texto, né, de 1920, né, ou seja, né, 10 anos antes do Construções e Análise, onde o Ferenczi vai falar do empréstimo fantasmático do analista para que o analisando possa tecer uma narrativa sobre a sua existência. Então essa ideia do que é preciso que se empreste, o que o analista vai precisar emprestar para que o analisando possa construir, possa tecer uma narrativa sobre o mundo, esse tema eu acho que é um tema central, né, para a gente poder pensar a subjetividade hoje, o lugar do analista nos quadros que não se, né, encaixam, né, digamos, na lógica clássica do psicanalizado. Então esse ponto é fundamental, gente. Inclusive, cada vez mais eu estou fazendo um trabalho de resgate de alguns textos ferencianos, que para mim portam uma grande novidade, né, nesse processo de releitura. Eu vi que tem 2 textos ferencianos, né, que a gente vai ler na semana que vem, que são textos de transferência e projeção e desenvolvimento do sentido da realidade, que são textos anteriores à conceituação freudiana sobre o ego, mas é a maneira como Ferenczi conceituou o ego, e há uma diferença entre o ego freudiano e o ego ferenciano, e isso já vai dar, isso sem dúvida tem tudo a ver com a clínica que o Ferenczi vivia, né, que necessitou uma espécie de ampliação dessa ideia, porque o ego freudiano, eu gosto de dizer, eu adoro um texto do Renato Mezan sobre o ego em Ferenczi, acho muito interessante um artigo dele, que ele vai dizer de que a diferença entre o ego freudiano e o ego ferenciano é que o ego freudiano seria uma espécie de Tóquio, né, onde eu vou, a partir do processo de identificação, eu vou, na verdade, introduzindo cada vez mais objetos dentro do meu ego, e o meu ego ele vai aumentando de densidade, né? Enfim, que essa densidade faz com que esse ego se desenvolvesse de forma cada vez mais complexa, mas a noção de complexidade em Freud se daria, então, em função dessa capacidade do ego estar internalizando cada vez mais objetos e sendo um ego cada vez mais sofisticado, mais consistente, mais complexo. O que ele vai dizer, em contrapartida, o ego ferenciano vai ser um ego que ele, a partir de cada experiência erótica, né, ele vai se aumentar de perímetro e não de densidade. Ou seja, é como se o perímetro dele se espalhasse, o perímetro dele aumentasse a cada experiência erótica. Da mesma maneira, o contrário, que a cada falência de uma experiência erótica ele também poderia se contrair. Então a ideia de um ego, uma particular mobilidade, de um ego que ele é muito mais móvel, para o bem ou para o mal, né? Enfim, essa é uma ideia que o Ferenczi vai estar pensando. Inclusive ele vai usar um dos termos que ele usa muito para pensar o ego, é um ego que ele se dilui, que é um ego que se espalha, né? E essa ideia de esse ego que se espalha, claro que a gente vai ver que esse espalhamento é alguma coisa que é uma parte da construção egóica. Vai ter um momento em que esse espalhamento ele vai dar lugar a uma contração e depois um posterior espalhamento. Eu vou depois explicar com calma esses processos, essas etapas da construção egóica, mas o fundamental é a gente poder pensar em que esse espalhamento fala de um ego que ele é muito mais influenciado pelos seus objetos, numa relação de interdependência com seus objetos, que tem uma característica menos estanque que o ego freudiano. Claro que o Freud também estava muito preocupado, com toda razão, em estar criando um edifício teórico da psicanálise, e por isso ele tem uma visão onde ele tem um rigor teórico muito grande, porque a psicanálise precisava desse solo freudiano. É daí que a gente parte para até poder revisitar e reformular as teorias ou pensar em novas teorias, mas esse é o solo.
Agora, nesse solo, a gente vai ter uma visão mais estanque dessa constituição, onde há uma passagem do ego ideal para o ideal do ego, e há o momento, né, do fim do que a gente chama de Sua Majestade, o bebê, e há essa passagem, então, ela é uma passagem que vai levar, seria uma espécie de inovação psíquica que vai levar a essa constituição. Então, essas vivências, né, do autoerotismo para o ego ideal, para o ideal do ego, Freud vai ser bastante, né, enfim, né, criterioso e definir com bastante, né, nitidez essas fronteiras. O que o Ferenczi vai problematizar é que essas fronteiras, né, enfim, entre o ego e os seus objetos são uma fronteira, né, absolutamente mais complexa, exatamente porque de um dado momento uma experiência erótica ela pode fazer, ou uma falência de uma experiência erótica pode levar esse ego a se contrair de uma maneira absurda, e ao mesmo tempo dada experiência pode fazer com que essa experiência egóica ela se amplie, né, de modo impressionante. Inclusive, quando Ferenczi vai trabalhar o conceito de ego, o texto capital do conceito de ego dele é o texto chamado transferência e introjeção. Então ele vai pensar a ideia de introjeção, que é o modo como ele vai pensar a questão do ego, mas é uma ideia que ele vai associar a ideia de ego com a ideia de transferência. Ele vai dizer que a ideia de transferência é uma própria, né, a transferência é necessária nessa construção egóica, e ele vai, com isso, até pensando qual é o papel da própria experiência analítica nesse processo de ampliação ou de contração egóica. Né? Ou seja, todas as experiências eróticas, por excelência, elas são experiências que seriam experiências transferenciais, no sentido de que, né, enfim, né, não seriam experiências artificiais, como Freud, num dado momento ele assinala, mas depois ele inclusive volta atrás, ele vai dizer a paixão, né, é transferencial, seria uma mentira, né, seria uma coisa artificial, mas depois ele vai dizer, mas toda paixão não também seria pautada numa certa mentira, onde a gente vai criar, né, um ideal, né, a partir, né, daquela experiência com o outro, né, para depois, num momento pós-paixão, a gente vai ter contato com o outro. Então ele vai começar a questionar, né, enfim, se a experiência analítica seria uma experiência artificial em contraponto à experiência fora, né? Ou seja, será que toda experiência erótica seria uma experiência, toda experiência transferencial seria também uma experiência erótica? É isso que a gente vai também levantar e pensar aqui. Mas o que eu quero chamar de eros, isso é muito importante também, isso é um dado muito relevante para a gente poder pensar o Ferenczi, isso é uma ideia que é uma leitura minha a partir de uns textos, de algumas ideias de Ferenczi, é porque, não só de Ferenczi, mas de Freud também, porque eu penso eros não apenas como a tendência das pulsões de vida à ligação, mas uma ligação que ela tem a chamada marca da complexidade. Né? Freud vai dizer que um dos propósitos da pulsão de vida é a produção de unidades cada vez mais complexas. Né? Ou seja, a ideia de complexidade, eu gosto muito de associar a ideia com a ideia de coexistência. Ou seja, que eu posso ter uma ligação com um dado objeto e não existir diante do outro, o outro não existir diante de mim, e aquela ligação ter uma marca de uma pobreza erótica, enquanto é uma vida muito pouco complexa, onde eu posso não existir ou o outro pode não existir. Então ele está falando aqui de que o erótico seria, na verdade, uma espécie de coexistência, e isso a gente depois vai ver que vão ter muitos dobramentos de pensar esse eros, né, enfim, na prática clínica, porque se trata de duas pessoas mesmo com funções absolutamente diferentes, mas são duas pessoas que vão estar de alguma maneira presentes na experiência analítica. Então, no fundo, o que o Ferenczi está levantando é o que, mesmo sendo analista, eu vou ter que emprestar da minha subjetividade à experiência transferencial, à experiência analítica. Isso não quer dizer que eu vou sair do meu lugar de analista, não quer dizer que eu vou abrir a minha vida pessoal, não só nada disso, mas alguma coisa eu vou ter que emprestar da minha subjetividade, né, para que o trabalho clínico possa se dar. E aí tem um autor que eu acho precioso também, embora ele também é mais um dos autores que faça muita pouca menção ao pensamento ferenciano, mas ele é sem dúvida um dos grandes herdeiros da obra ferenciana, é Thomas Ogden, que na verdade ele, inclusive se valendo de um outro autor muito importante também, que é o Biel. Eles vão trabalhar sobretudo uma noção chamada reverie, que seria uma espécie de devaneio
no qual eu vou me vivenciar a partir da experiência analítica. Ou seja, na hora que eu estou ouvindo alguma coisa, estou mais do que ouvindo a história do analisando. Eu estou criando, a partir do relato meu analisando, a minha história daquele analisando. Ou seja, eu estou usando a minha subjetividade, o meu psiquismo, para construir dentro de mim aquela história. Então esse para-analítico, né, enfim, aliás é uma expressão muito útil, acho que em psicanálise hoje, pensar o para-analítico, viemos sabendo da diferença de funções, no sentido de que o para-analítico é uma expressão que é útil para a gente poder entender de que tem alguma coisa que a gente vai usar nossa para poder, né, representar aquilo que o analisando nos endereçou a nós. Ou seja, na hora que a gente escuta essa história não é apenas do outro. Essa é a nossa história. Quando a gente lê um livro, a gente está lendo um livro com o nosso eu, com a nossa subjetividade, com a nossa emoção. Nós encenamos. Então, assim, há um trabalho de construção no próprio ouvir. Que, claro, isso vai ser levado num outro patamar, né? Porque isso, né, sempre isso existiu em toda a experiência de escuta e de leitura, mas o que é crucial aí é porque muitas vezes a gente vai ter determinados atravessamentos que eles são atravessamentos muito paradoxais. Esse é um tema muito importante também, porque o Ogden diz isso, e acho que isso aí é muito ligado à ideia feresiana, que ele vai dizer de que a experiência de Ribéry muitas vezes vai ser uma vivência de um dado acontecimento na clínica, que essa vivência muitas vezes ela vai ser composta de um certo sentimento superegóico. Ou seja, então de repente eu estou ouvindo alguém e começo a pensar numa coisa que a princípio não tem nada a ver, né, enfim, né, com o que o analisando está falando. Eu posso pensar na morte da bezerra e de repente eu vou começar a pensar, o Ogden tem um caso que é ótimo, que ele começa a pensar na doença do filho na hora que o analisando fala alguma coisa, e ele vivencia essa experiência como uma experiência pouco analítica, como se eu estivesse pouco concentrado em meu analisando. Mas por que, né, superegóico? Superegóico no sentido que seria um afeto tão paradoxal, tão na contramão muitas vezes daquilo que é falado ali, que é quase como se eu estivesse sendo pouco analista, como se eu estivesse pouco concentrado, pouco atento. Então, de repente, o meu analisando está falando, de repente eu não estou conseguindo prestar atenção no que ele está falando. E aí eu vou primeiro vivenciar essa desatenção minha por um viés unicamente contra-transferencial, onde esse analisando está me fazendo, né, me perder da atenção, e o lugar para onde eu fui, que tanto o Ferenczi como o Ogden vão dizer, o lugar para onde eu fui é o que mais importa. Né? Então, o lugar para onde eu fui não seria um obstáculo, né? Enfim, nossa, eu preciso lutar contra essa, né, maré contra-transferencial que meu analisando está me fazendo me sentir. Então agora me redobrar em concentração para que eu não deixe que essa maré de desconcentração me domine. Eu vou ter que me desdobrar, se eu estou sentindo sono, eu vou ter que me desdobrar em atenção para lutar com o sono que eu estou sentindo. Isso é uma visão. Então, mas o que o Ogden vai dizer é de que há uma herança da psicanálise onde a gente vai tender, num primeiro momento, a sentir isso, como se fosse ainda um eco de um certo tipo de herança do psicanalizar, onde a gente vivencia Ribéry como uma espécie de falha de função. Né? É como se fosse uma vivência inicial ainda, que seria uma herança de uma ortodoxia psicanalítica, onde a gente tenderia a se... Né? E aí, claro, vão ter os atravessamentos. Né? Se eu sinto sono, então, né, enfim, isso seria, na verdade, algum problema muito sério do campo contra-transferencial que eu teria que estar trabalhando, mas o grande desafio é a gente poder pensar, aí que é a grande... Aí voltando para um texto também caríssimo, em Ferenczi, que é um texto muito importante, talvez o texto principal para mim da obra de Ferenczi, que é o texto sobre a elasticidade, eu ia falar sobre esse tema, que ele fala, né, a elasticidade, no texto elasticidade, ele fala sobre o tema do chamado tato, né, enfim. E aí ele vai definir o tato como. Ele fala assim, tato é a faculdade do sentir com. A ideia do sentir com é uma ideia que ainda precisa ser muito explorada, a gente vai falar muito sobre isso, vai ter uma quarta aula, eu espero que a gente possa falar disso de maneira pormenorizada, né, dando mais detalhes, mas a ideia de uma empatia, né, a ideia do tato,
é uma ideia que precisa ser muito explorada, porque a gente pensa de que o tato significaria simplesmente, digamos assim, ficar compadecido por determinado relato, né, de tristeza, ou ficar, né, alegre numa experiência de alegria compartilhada, né, como se fosse uma amizade, onde alguém conta uma boa notícia para a gente fica feliz, se alguém fala uma tragédia a gente fica triste, né? Mas a profundidade do tato que o Ferenczi vai tratar é que o tato, para ele, é alguma coisa absolutamente paradoxal. Claro que vai ter momentos da clínica que o analisando vai contar uma novidade, vai ficar feliz, vai contar uma tristeza, vai ficar triste, mas tem horas que a gente vai ter um sentimento completamente paradoxal e completamente, às vezes, até antagônico ao que se relatou. Então, o analisando pode me contar uma tragédia e aquilo ali, eu ficar impassível diante daquilo, ou me contar alguma coisa absolutamente prosaica e eu ter vontade de chorar, né? Então, a gente está falando aí de sentimentos que muitas vezes eles não conseguem ser assimilados num primeiro, num segundo, num terceiro momento, mas que insiste na experiência transferencial. E aí vem a frase importantíssima do Ferenczi, que ele vai dizer, né, o projeto de uma análise, ele vai dizer assim, isso que eu gosto muito de usar essa imagem que ele usa, né? Enquanto Freud fez uma metapsicologia do analisando, e ele tinha que fazer isso mesmo, seria uma metapsicologia do analisando, significaria pensar uma metapsicologia do funcionamento psíquico daquele que me procura, é daí que a psicanálise nasce. O Ferenczi vai fazer uma metapsicologia do analista, sem negar, né, a metapsicologia do analisando, de jeito nenhum, partiu dela, inclusive, mas pensar de que a metapsicologia do analista significaria, vai ser resumida por Ferenczi da seguinte forma, ele vai dizer, o que eu sinto enquanto escuto? Essa ideia de uma metapsicologia do analista em sessão, então tem alguma coisa que eu escuto e tem alguma coisa que eu sinto. E eu, enquanto eu sinto, enquanto eu escuto, eu tenho um sentir que muitas vezes é dissonante, é consonante, mas às vezes é dissonante, radicalmente dissonante da experiência da escuta. Então ele está falando aqui de um escutar e um se auscultar enquanto se escuta. Ou seja, o que está acontecendo comigo enquanto eu estou aqui. Né? Então a ideia do auscultar, né? Mas o grande desafio é a gente poder radicalizar, né? Ou seja, o rigor metapsicológico do próprio sentido. Ou seja, da mesma maneira que a gente vai ter um rigor metapsicológico com a produção do inconsciente, com o ato falho, com o xiste, com o sonho, a gente vai ter que ter um rigor metapsicológico em relação à nossa rebelião, em relação ao que a gente sente enquanto está escutando. Por mais que estranho seja isso, porque muitas vezes, né, inclusive, vão haver vários momentos em que esse devanear, né, enfim, vai, e nesse sentido que vai produzir uma espécie de superego, no sentido de que muitas vezes eu vou ter um sentimento de estranheza e até de inadequação em relação ao meu analisando na hora que eu vou sentir alguma coisa incompatível com o que ele está me escrevendo. Como assim no meu assunto? Não, então, a criação, sem dúvida, mas é quase como ele está fazendo o seguinte, talvez exatamente por ser tão criativo, aquilo vem como uma espécie de corpo estranho numa certa cartilha, né, enfim, da empatia em geral, pelo menos no sentido da empatia mais raso, onde eu deveria me emocionar com quem me conta uma história trágica. E se eu não me emociono, tem alguma coisa que eu vou viver enquanto constrangimento. Então essa vivência de constrangimento, que vai ser uma vivência em algum nível superegóica, vai ser uma primeira, digamos, relação com o novo. Como se a relação com o novo fosse esse afeto de estranheza, né, em relação àquilo ali que a gente vai viver. Né? Então ele vai dizer... a Ribéry, então, ela tem muito esse caráter, né, estranho. Né? Então eu acho que ele está falando aqui de como poder exercitar, né, uma espécie de refinamento para essas sutilezas do nosso sentir enquanto se escuta. Isso é Ferenczi no seu, para mim, aspecto mais potente, que é o texto Elasticidade da Técnica. Né? Uma outra questão que eu acho que tem é como é que a gente usa isso, né? Se isso é devolvido direto, se isso vai ser trabalhado, se isso vai ser uma informação que o analista vai ter para em algum momento devolver ou não. Eu acho que isso é uma questão até que a gente no Congresso uma vez ficou muito em torno de você devolve, você não devolve. Essa é uma grande questão, porque assim, antes, assim, né, o mais importante a gente poder pensar o seguinte, independente do que se deu no momento da experiência analítica, porque no fundo é isso, no fundo a gente vai vivenciar uma experiência com o analisando,
e a gente, no posteriori, vai entender o que se deu, o que se operou, porque, no fundo, a gente devolve, a gente não devolve, a gente vai viver, de algum jeito, aquela experiência, e essa experiência, ela, muitas vezes, é preciso que a gente possa dar esse olhar, digamos, é como se essa experiência merece uma certa estranheza, um certo estranhamento, no sentido de que tem alguma coisa que acontece que eu não entendo o que aconteceu, e o desafio é a gente poder ter esse aprofundamento, né, metapsicológico dessa experiência, ou seja, né, quase que a gente pudesse fazer uma investigação dos processos psíquicos do analista enquanto ele está escutando. Para ajudar na subjetivação do paciente. Você inclui? Oi? A questão mas você inclui isso depois desse processo todo? Você inclui na experiência? Eu acho que você vai ter nessa construção. Aí tem algumas questões que a gente pode levantar, né? Porque primeiro, né, essa questão do que a gente vai, né, incluir, quando o Feliz vai trabalhar, por exemplo, e ele vai estar abarcando, né, então uma série de experiências, inclusive, né, tem experiência que ele vai relatar de que, né, que de repente, né, se tomou um susto porque adormeceu na sessão com o senhor analisando. Tem uma sessão que ele vai, né, enfim, claro, que aí a gente vai ver um pouco da tecnologia de diferença, que ele vai, em dado momento, ele vai, né, dar uma bronca de ser analisando. Em algum momento ele vai, né, enfim, ficar horas com o seu analisando no consultório. Tem uma série de coisas que ele vai tratar enquanto uma espécie de técnica ativa, ou seja, de certas flexibilizações teóricas, que muitas ele vai dizer que foram producentes, outras totalmente contraproducentes. Ele vai fazer uma série de revisões dessas teorias, mas tudo nasce dessa experiência de atravessamento. Agora, o desafio é qual? Esse que seria o ponto, né? A gente poder entender que essas experiências, elas vão, né, se dar, elas vão acontecer. A gente vai ter que olhar para essas experiências e poder pensar no que a gente vai depois compartilhar, porque no fundo, o Feliz vai dizer, inclusive, que essas experiências, às vezes, elas vão se dar em função de intervenções, que são intervenções que a gente vai ter que primeiro entender, para entender depois o que me fez fazer aquilo naquele momento. Ele vai dizer, por exemplo, de elasticidade, ele vai dizer que tem uma hora que eu simplesmente interrompo a sessão, né? Enfim, né? Eu interrompo analisando. Essa imagem é muito interessante, né? Eu lembro sempre de um colega meu que às vezes vivencia no consultório, eu vivenciei várias vezes isso também, que ele, em um dado momento, o analisando está falando alguma coisa, aí de repente eu me vejo, peraí, queria te interromper e falar alguma certa coisa para você, só que nesse momento que eu interrompo eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar. Eu só queria interromper, né? Aí eu vou ter que inventar alguma coisa para justificar a minha interrupção. Mas sai, né? Não, então, mas na verdade, assim, independente do que você vai usar para justificar, já saiu antes. Porque no fundo o que está em pauta aí, ou seja, o que você vai usar como álibi para a sua interrupção, não importa. O que importa é que a interrupção é que se tratar. E é uma interrupção, né? Eu lembro sempre uma analisando a minha, que ela, por exemplo, também estava, né, assim, vivendo um momento de pânico ali no consultório, e eu tive que interromper o choro dela. Lá no momento, ou seja, né, enquanto a gente tem uma cartilha de que a pessoa não é momento para externar o sofrimento e tal, que é importante, e esse sofrimento enquanto um sofrimento que é um processo de luto, para que a pessoa possa, a partir desse sofrimento, conseguir sentir esse sofrimento, tem alguma coisa que aconteceu, assim, olha só, vamos encontrar uma forma de você ir deixando de chorar, porque eu acho que esse choro não vai fazer bem, né? Enfim, né? Eu acho que a gente precisa ter, porque tem alguma coisa acontecendo aqui que eu estou muito preocupado enquanto você chora. O que está me preocupando aqui não é o que leva você a chorar, o que está me preocupando aqui é para onde o choro está te levando, né? E em um dado momento ela, bom momento, ela começou a diminuir aquilo ali, diminuiu assim, a ir para o lugar para onde ela estava indo, e ela depois a gente voltou a essa sessão, né, e foi muito importante essa sessão, porque ela pôde, assim, olha, foi muito importante porque eu não sabia como é que eu ia chegar em casa se eu continuasse indo para aquele lugar que eu estava indo.
porque eu estava indo para algum lugar. Ou seja, o choro não era a consequência de um lugar que já se foi. Sim. E que eu conheço. Eu estava indo para um lugar onde eu não me reconheço, onde eu estava me perdendo de mim mesmo. Então, é um choro que era muito mais da ordem de uma fragmentação, né, de um processo de, né, digamos, de expressão de um sofrimento que eu estou aqui elaborando. Então, ele está falando aqui, Feliz vai dizer, então, quando interromper, o quando silenciar, né, ou seja, que horas, né, você vai conduzir uma série de coisas. Então ele vai dizer que todas as estratégias clínicas, elas vão ser orientadas por essa experiência de reverie. Ou seja, alguma coisa que você vai se dar, você vai acontecer, e que, claro, eu acho que existe sim, né, mas aí a gente pode perguntar, mas então o que a experiência produz? A experiência na prática clínica, ela vai fazer com que você que tenha uma intimidade com a sua experiência de reverie. Ou seja, então o exercício da escuta, e eu acho que Freud levou isso até um ponto um pouco excessivo, e Dora fez questão de alertá-lo. Olha só, vocês sabem, né, que o texto, o caso Dora, o nome do texto é ser suplemento, né, adicional a uma teoria dos sonhos. Freud estava tão inebriado com as suas descrições minuciosas dos sonhos, que ele pensava nessa época a transferência como um problema necessário, né, o analisando vai ter que transferir, vai ter que projetar essas coisas em mim. E em um dado momento, Dora, muito interessante sua teoria, mas eu vou embora. E na hora que Dora vai embora, que ele fica ali sem chão, aí ele começa, a partir dessa ferida narcísica, que esse é sempre um dos talentos de Freud, de ele poder se rever na sua obra, ele diz, olha, eu estava tão preocupado com os sonhos que eu desprezei a transferência. Então ele estava ali, eu estou aqui, muito viciado, muito fixado num modo de escuta, e tem que escutar outra coisa. E outra coisa que se dá na esfera da transferência, se dá na esfera desse campo do auscultar, não no campo do escutar. Então eu estou fazendo esse paralelo entre o que se escuta e o que se escuta, enquanto alguma coisa transferencial, que muitas vezes é o único terreno, né, enfim, do trabalho clínico. Inclusive com analisandos, que isso aí já é uma questão que eu estou pensando muito, né, no contemporâneo, que eu vou pensar inclusive que tem um certo tipo de visão feresiana do ego, que eu acho que vai ajudar muito a pensar uma certa subjetividade contemporânea, onde há um ego que, digamos, que ele é uma espécie de rede, né, o sujeito ele está integrado, mas essa integração não obrigatoriamente é acompanhada de um trabalho, não é acompanhada de uma narrativa sobre a sua experiência. Então acho que hoje, cada vez mais, eu vejo do que está na clínica dessas experiências transferenciais vão ser a base para a possibilidade de construir, junto com o analisando, construir uma narrativa sobre o mundo, sobre a existência. Então, eu gosto sempre de fazer esse paralelo, né? Enquanto a era vitoriana, onde nasceu a psicanálise, era um momento onde havia uma repressão da cultura, sexualidade feminina, e havia 2.000 histéricas internadas em Salpêtrière tratadas como pacientes neurológicas, onde os seus transtornos somáticos, né, enfim, eles tinham ali, ou seja, havia uma busca por uma correlação cerebral daqueles transtornos somáticos, e não havia nada disso, não era disso que se tratava, mas era a forma como aquela cultura fez, né, digamos, um sintoma a partir de uma repressão, a partir que aqueles pacientes, na verdade, foram uma espécie de produtos de uma repressão da cultura, uma repressão à sexualidade feminina. Então, recalcamento foi a consequência psíquica da repressão, que era a repressão da cultura, a sexualidade feminina. Então, eu digo, sempre gosto de pensar isso, para a gente poder pensar o que hoje há de repressor na cultura e qual o funcionamento psíquico que a gente vai daí derivar. Eu gosto muito de pensar que hoje o que a gente vai viver na clínica, né, sem negar a existência das neuroses clássicas de forma alguma, mas são as chamadas patologias do esgotamento. Então a gente vai, hoje os analisandos vão chegar, né, enfim, com as síndromes do burnout, com hiperatividade, déficit de atenção, transtorno de angústia, né, enfim, depressão, ou seja, são fenômenos que são ligados a uma experiência de exaustão, ou uma experiência, eu gosto de dizer, ou o sujeito está, né, com o seu HD está queimado, então ele vai chegar ali, né, com o seu, né, com uma espécie de hiperaquecimento, né, tem um autor que eu gosto muito, eu tenho uma série de concordâncias e também muitas divergências com ele, né,
tem uma relação, né, meio laboriótica com ele, mas é um autor que eu tenho teorizado muito, pensado muito junto, que é o autor chamado Byung-Chul Han, que ele tem alguns livros, né, sobre o contemporâneo, um muito interessante chamado Harmonia de Eros, falar qual seria o problema de Eros hoje, né, mas o que ele vai então levantar é que haveria, né, uma certa, né, patologia do esgotamento a partir dessa síndrome burnout, da hiperatividade, desse déficit de atenção, e haveriam também, né, outras patologias que seriam essas patologias da angústia, onde há uma espécie de angústia sinal que na nossa cultura ela está absolutamente, né, digamos, sem poder ser desligada. Né? Então, os analisandos chegam no meu consultório muitas vezes dizendo: não consigo dormir, né? Enfim, né, não consigo desligar. Né? Então, essa questão fala, claro, de uma nova expressão, né, psíquica, né, para um novo imperativo da cultura. Então a gente vai ter que estar o tempo todo pensando o que é hoje opressor na cultura e qual a consequência psíquica disso. Né? A gente vai levantar isso um pouquinho com calma depois, mas o que eu quero dizer é que eu diria que há uma possibilidade, Ferenczi, com sua teoria sobre o ego, ele vai permitir a gente pensar de que haveria uma ligação, né, no mundo, sem que obrigatoriamente essa ligação seja acompanhada de um trabalho de representação. Eu posso estar conectado e ao mesmo tempo não tecer uma narrativa sobre o mundo. Inclusive, a ideia de rede, eu gosto sempre de fazer esse paralelo, que a ideia de rede ela vai dar uma ideia de universalização, mas não obrigatoriamente acompanhada de uma filiação. Então eu posso estar vivendo uma espécie de movimento, né, digamos, de perpétuo isolamento e solidão na total integração. Então eu estou integrado com o mundo, eu estou em rede, eu tenho contato com o mundo inteiro e ao mesmo tempo eu estou caindo numa brutal solidão. Então eu diria que o sintoma hoje é uma solidão paradoxal, uma solidão que eu estou repleto de ligações, mas eu estou absolutamente sozinho. Né? Então tem algum tema aí que eu acho que a gente vai ter que pensar. Mas, gente, queria ouvir um pouquinho vocês, mais questões, assim, porque eu fiz essa panorama grande, eu ainda vou falar algumas coisas sobre os textos aqui em pauta, mas eu queria primeiro, nessa geral, já que hoje é uma panorâmica mesmo, eu queria ouvir um pouquinho. André, sobre a questão dessa diferenciação da noção do ego entre Ferenczi e Freud, pelo que eu estava querendo entender melhor as implicações práticas mais diretas, pelo que eu entendi, a principal é que a noção de ego ferenciano inclui a ideia de retração do ego. Essa retração do ego se caracteriza de que forma? Seria aumento de inibições, perda da função do eu, ou uma escassez de caminhos pulsionais? Como é que é isso? A gente pode pensar um pouco, né? Porque quando o Ferenczi ele vai trabalhar o ego, né, ele vai trabalhar realmente de um ego que é marcado por uma maior mobilidade, ou seja, no sentido de que ele tem uma relação muito mais próxima com seus objetos. Significa que, embora ele vai, num dado momento, ele vai pensar o ego a partir de uma noção de introjeção. Depois ele vai pensar numa projeção, que seria uma expulsão, né? Ou seja, então a gente poderia pensar que no primeiro momento o ego ferenciano conversa muito com a ideia freudiana da sua majestade bebê, onde na verdade havia uma diferenciação, né, entre eu e o outro, né? Ou seja, aquela experiência de um todo, né? Uma espécie de monismo, onde na verdade haveria essa experiência onde tudo digamos, né, um grande todo indiferenciado. Então, em dado momento, haveria uma projeção onde eu vou expulsar determinados elementos do mundo externo, e dessa expulsão, algumas coisas não vão se deixar expulsar, como diz ele, né? Então, a primeira diferenciação entre mundo externo e mundo interno se daria a partir desse processo de projeção, onde eu, na verdade, estaria conseguindo separar o que seria eu e não eu, e, num dado momento, algumas coisas não se deixariam expulsar, e essa expulsão ela se daria a partir, né, desse movimento, né, de manutenção então desses elementos.
Agora, esse movimento então que seria introjeção, projeção e depois haveria uma nova introjeção, onde os objetos seriam de novo introduzidos ao seio do ego, mas a gente poderia pensar que essa segunda etapa da introjeção, depois eu vou explorar isso com mais calma, mas essa segunda etapa da introjeção seria muito similar ao que o Freud vai trabalhar como identificação. Porque quando o Freud trabalha a identificação, ele vai dizer exatamente a capacidade de você representar um mundo dentro de si. Então, a palavra é a morte da coisa. Né? Ou seja, então a ideia da palavra e a morte da coisa é porque o segundo, eu digo que o primeiro choro seria um choro de despedaçamento e o segundo choro seria um choro da frustração. Porque eu consigo, né, a partir da identificação, estar ali tendo autonomia em relação ao objeto. Então a gente pode pensar que o Ferenczi, de um dado momento, a gente pode fazer um paralelo com esse movimento freudiano. Agora, o que o Ferenczi vai estar dizendo, isso que eu acho que é o crucial, é que mesmo entendendo que o ego vai se constituir enquanto um ego autônomo, na melhor das hipóteses, né, independente, ele vai dizer, primeiro, de que esse ego ele não se daria de forma tão estanque. Então, uma dada experiência erótica poderia me fazer, né, enfim, fazer com que esse ego ficasse contraído. Inclusive, ele vai pensar, por exemplo, o paralelo entre psicose e neurose, para pensar contração e dilatação. Ele vai pensar, por exemplo, que o ego da psicose seria um ego, digamos, com problemas no campo, né, nessa dilatação, então seria um ego contraído. O que seria um ego contraído? É um ego que não pode portar dentro de si o que é seu. Né? E um ego dilatado é um ego que é capaz, né, de abrigar, né, enfim, dentro de si o que é seu. Né? E claro, um momento inicial ele vai se dar por uma dilatação de tudo, mas tudo sou eu, depois eu vou conseguir separar o que é eu, não eu. Mas um ego paranoico, por exemplo, seria a essência da lógica da psicose, seria um ego onde eu não consigo suportar, né, o que é meu dentro de mim. Então, né, ou seja, um sujeito que vai espancar um gay, ele está espancando a homossexualidade dele que ele não aguenta dentro de si. Ele está espancando a própria, né, homossexualidade que ele não consegue integrar, mas ele vai viver, caso seja um psicótico, psicoticamente dizendo o outro. Também cantando, que nem era o caso do doutor, do Flesching, né, em relação ao Schreber. Né? Ou seja, não sou eu que amo o meu médico, né? Ou seja, é ele que está querendo me seduzir. Isso nós dá certeza psicótica. Então, um ego contraído é um ego que não consegue integrar dentro de si o que é seu. E a gente vai ver isso, gente, aí é muito importante, tem vários autores que vão se ligar à ideia ferenciana, podemos falar de Bion, podemos falar de ataque ao ego de lidação, podemos falar de Winnicott, podemos falar de Melanie Klein, né? Milhões de autores vão partindo dessa matriz ferenciana, que é a matriz da lógica introjetiva projetiva. E o Ogden, então, diretamente, quando ele vai falar o Ogden fala de uma experiência que eu gosto de experiência chamada de terceiro, onde o terceiro não seria analista mais analisando, seria alguma coisa que se dá a partir de um par, ou seja, né, há um sujeito analítico que é um analista mais um analisando, e esta colisão produz uma terceira coisa, que é o chamado terceiro analítico. Né, isso eu gosto muito dessa ideia de Ogden. Para mim ele é um autor, né, para mim, assim, que guarda, talvez mais que a maioria, né, essa herança ferenciana. E que aí o que ele vai dizer, mas há muitas vezes uma falência desse terceiro. E a falência do terceiro se dá exatamente a partir de uma experiência de contração egóica, onde ele vai dizer, se eu não consigo abrigar em mim o que é meu, o que eu faço com isso? Eu projeto. E eu projeto na transferência em quem? No analista. Então eu vou dizer que o analista é aquilo de que eu não consigo abrigar em mim. Então, na hora que eu tenho uma projeção maciça no analista, isso não é exclusividade de jeito nenhum da psicose, é exclusividade da vida psíquica em geral, em um dado momento eu vou ter uma ação mais projetiva, o que acontece com o analista? O analista também não vai poder ser analista, porque ele está sendo projetado nele coisas que não são dele. Então, ele está falando de um analisando que é quase uma espécie de agente, de expulsor do que é seu, eu vomito tudo para o analista, e o analista ele vai ser um receptor. E ele é um receptor, né, ele vai ter uma dificuldade em ser analista, porque ele é objeto de uma projeção maciça. Então ele vai dizer, mas ainda assim existe um analisando expelindo e um analista sendo recipiente. Ele fala, isso é uma falência, uma dificuldade do terceiro analítico, uma dificuldade do par transferencial, mas ainda assim existe
um analista sendo recipiente e um analisando sendo projetor. Obviamente, o projeto é de que um analista pudesse, em alguma medida, estar sendo menos objeto de projeções e o analisando poder, de uma maneira, integrar aquilo que ele não consegue suportar em si. Né? Mas então, só para explicar essa ideia, então, de que essa ideia de um ego que se contrai e um ego que se dilata, é a ideia de a dificuldade de abrir, né? que nasceu. E eu acho que tem uma questão contemporânea absolutamente importante. Eu lembro de uma analisando que eu fiquei muito impactado com ela, né? Eu falei isso na semana passada, eu acho, numa aula, em que ela falou assim, André, eu preferia ter um câncer do que ter angústia. Né? Por quê? Porque, na verdade, o câncer eu sei o que é. Essa merda de angústia eu não sei o que é. Essa merda de angústia que me causa até pânico, eu não sei o que é. Mas é uma doença, em que remédio eu tomo? Eu tomo um remédio e essa merda não passa. Né? Eu vou pro psiquiatra e essa merda não passa, a merda continua. E aí eu brinco com ela num dado terceiro analítico, eu falo, essa merda é dor. Essa merda é você. Essa merda é alguma coisa que você vai ter que se tornar íntimo. Então essa relação de um projeto de convívio com o que se tem é um projeto que ele é muito mais premente na realidade atual. Né? Inclusive eu acho que muitos analisandos chegam, né, enfim, né, na clínica hoje, né, eu gosto de usar essa imagem, aí depois alguém me chama a atenção dessa imagem que eu usei, que é uma espécie de estranho não familiar. Né? Ou seja, é um estranho, ou seja, é o afeto enquanto corpo estranho. É o sentir enquanto alguma coisa que é totalmente estrangeira em relação a mim. Né? Então está falando de uma tentativa de convívio, de contato com aquele sentimento. E aí eu, sem dúvida, eu acho que a gente tem que voltar a primeiros textos freudianos também, que são os textos onde Freud não se debruçou clinicamente, e Ferenczi sim, que são os textos da neurose de angústia, onde ele vai dizer exatamente de que há uma angústia sem o trabalho psíquico, há uma angústia sem o salto somático para o psíquico. Mas o que o Freud diria que a psicanálise não poderia se debruçar, exatamente porque não haveria esse trabalho psíquico. O trabalho psíquico, ele é hoje um dos elementos do par analítico, do trabalho do analista. Ou seja, então a gente está falando de um trabalho conjunto para a possibilidade, em alguma medida, para estar levando, se não um salto, né, um caminhar, né, do somático para o psíquico. Né? Então a gente está falando de uma angústia sem nome, que o Winnicott vai chamar de uma angústia, né, inominável, indizível, mas, sem dúvida, a gente vai pensar de uma angústia que ela vai estar sendo vivida, né, como um corpo estranho. Uma outra coisa importantíssima diferença também, que eu esqueci de falar, nessa panorâmica geral que eu estou falando, tem uma outra ideia também, que o Ferenczi trabalha, que ele trabalha de uma gênese de um sujeito, que é uma gênese diferente da de Freud. Freud vai pensar, né, embora ele vai mudar isso muitas vezes, mas ele vai mudar no momento, no texto de Missão Sintoma e Angústia, ele vai pensar o sujeito freudiano, o seu sujeito, a partir da experiência do nascimento, onde ele vai pensar do trauma do desamparo, do trauma do nascimento, como uma nova mitologia, onde o sujeito vai, né, e até inclusive vai dar mais, digamos, isso vai fazer com que a própria noção de angústia se modifique, né, onde essa angústia deixa de ser, né, um produto do recalcamento e passa, na verdade, né, a ser o produtor do recalcamento. Né? Agora, o que é fundamental a gente poder entender nesse momento é que o sujeito freudiano, enquanto ele nasce do nascimento, diferente a pensar de um sujeito que ele nasce da experiência intrauterina. Né? Ele vai dizer, não é possível a gente pensar num sujeito que ele nasce a partir da experiência do nascimento. E aí ele vai, a partir daí, pensar o que seria essa hipótese subjetiva de um sujeito da vida intrauterina. E a mitologia ferenciana é a mitologia de um sujeito que ele nasceria de uma satisfação total de suas pulsões. Ele vai dizer, inclusive, que o nascimento, em condições, obviamente, né, razoáveis ali, né, de não sofrimento, numa experiência ambiental positiva. Depois ele vai pensar o que seria o sujeito a partir das falhas ambientais, mas num primeiro momento ele vai pensar de um sujeito que, quando tudo dá certo, esse sujeito seria marcado por essa condição ambiental, né, bem provida, e essa condição ambiental vai produzir uma espécie de ausência de necessidade,
Então ele vai dizer que um sujeito que ele nasce de uma condição não da falta, mas uma condição do que eu chamo da falta da falta. O sujeito ferenciano, ele não parte da falta. Ele vai partir de que no início da vida psíquica não há falta, e isso vai fazer, claro, vai fazer uma série de distorções na teoria e na clínica. Inclusive ele vai pensar de que enquanto a gente diz que se a gente pensar num sujeito, né, psicanalítico, que seria um sujeito onde a falta está na origem, então toda a construção, né, enfim, né, ela se dá sob um pano de fundo de uma falta originária, né, todo encontro com o seio, reencontro com o seio, mas esse seio vem para apaziguar uma experiência fundamental de desamparo, ou seja, o desamparo está na base do sujeito freudiano. Para o sujeito ferenciano, o que está em pauta é, no início, não havia falta, e aí a experiência inaugural de desamparo, né, a experiência fundamental, ela vai ter o caráter, que é um termo muito importante de referência, o caráter de catástrofe. E ele vai pensar então, o que se está em pauta não é um desamparo originário, o que está em pauta é um amparo originário cuja vivência do nascimento vai produzir essa experiência da catástrofe. Essa é uma outra mitologia que para mim ela não é, digamos, ela precisa coexistir com a mitologia freudiana, mas a gente vai mapear essas duas mitologias, no qual analisamos que vão ter uma particular intolerância ou hipersensibilidade à experiência de frustração. E nesse sentido, essa mitologia ferenciana, que no começo não havia falta nenhuma, e que a minha primeira experiência da falta não é um reencontro com uma falta anterior, ou seja, essa ideia de que a falta não me inaugura, é uma ideia muito importante para a gente poder pensar em determinados aspectos do contemporâneo. Né? Inclusive onde, num contemporâneo, onde a falta ela é difundida como passível de evitamento. Né? Então, se a gente vive um paradigma, isso nos paradigmas contemporâneos, ou seja, né, eu adoro ver as propagandas, né, que eu vejo assim, né, sempre fazendo o mais que o possível, né, as propagandas de banco, sei lá o quê. Né? Então, assim, sempre tem uma ideologia de que os limites eles não são passíveis de serem aceitos, né? Ou seja, de que você sempre pode se superar, né? Essa ideia também está o tempo todo na propaganda, né? Ou seja, o importante na vida é que você esteja superando os seus limites, né? Essa imagem da permanente, supere seus limites, né? Na valém, né? Sempre uma lógica, né? É claro, a ser visto de um certo consumo, né? Mas sem dúvida com um certo paradigma de desprezo aos limites. Então, eu quero pensar um pouco, né, do valor dessa mitologia ferenciana, desse sujeito que não é ancorado, né, na falta originária, e sim na falta da falta. Né? E essa ideia que eu vou devagar também tentar aqui entender essas nuances, essas consequências clínicas dessa teoria, né? Também para pensar qual seria esse sujeito, né? O Ferenczi vai ser um pensador, sem dúvida, né, das chamadas neuroses narcísicas, inclusive, né, onde a questão, né, da relação com a perda é particularmente mais complicada. Gente, queria ouvir um pouquinho mais de vocês, perguntas. Você vai entrar depois com mais detalhes nessa falta da falta, né? Fiquei muito perdida. Essa ideia, né, o Ferenczi ele vai pensar um pouquinho, né, sobre essa ideia dessa falta da falta, né, inclusive de uma... É muito curioso, né, porque aí a gente já entra num ponto que eu acho interessante, porque assim, o Ferenczi ele vai fazer uma torção de determinados elementos do pensamento freudiano, mas o tempo todo ele vai estar dialogando com esses pensamentos, e essa torção eu acho que ele é muito útil para a gente poder ampliar a nossa noção de clínica. Inclusive eu acho que esse diálogo entre Freud e Ferenczi, que se deu depois da morte de Ferenczi, inclusive, por mais que Freud rompesse com Ferenczi, um rompimento muito traumático, eu acredito, para ambos, né? Mas o Freud, 10 anos depois da morte de Ferenczi, está explicando, ele fala assim, analisando o meu, que pediu para eu analisar a transferência negativa, então não tinha no rodapé, lá em Mago, assim, esse analisando foi Ferenczi, porque disse que eu precisava, né? Então ele está ali com o Ferenczi dentro dele, né? O tempo todo, né? E aí eu digo que Ferenczi foi recalcado na experiência psicanalítica, foi recalcado no próprio legado freudiano, mas uma leitura mais pormenorizada do pensamento freudiano, também uma série de diálogos com Ferenczi.
E um deles era engraçado, que era esse, que era sobre a transferência negativa. Um analisando meu pediu para que eu analisasse a transferência negativa, trabalhasse a transferência negativa. Isso é o Freud do análise terminal e terminada. E aí ele diz, mas eu não podia estar interpretando o que não estava lá. E tem alguns autores que vão trabalhar esse diálogo, essa passagem. Tem um artigo muito interessante, um psicanalista, né, que eu gosto muito do Alexandre Jordão, que ele fala uma ideia que é muito interessante, que ele coloca uma ideia que assim para Freud, né, essa é uma ideia que muitos autores vão concordar com Freud, não é possível você interpretar que não estava lá. Mas ele fala, mas essa é uma diferença importante no pensamento entre Ferenczi e Freud. Por quê? Porque o Ferenczi, ele partia do pressuposto da transferência negativa, ela está sempre lá. Então não havia possibilidade, não se trata da questão de você analisar ou não analisar a transferência negativa. Você partir como ponto de partida que a transferência negativa sempre existirá. E um dos conceitos clínicos principais do Ferenczi é a transferência negativa. E claro, se eu parto do pressuposto que ela já está lá, isso pode ser uma ampliação de escuta, né? E que eu acho muito interessante de poder depois aprofundar esse tema aí, se for possível. Agora, voltando, então, agora, essas torções da teoria de Ferenczi em relação a Freud, né, é importante porque tem algum momento que o Freud vai dizer o seguinte, de que haveria, a partir do fenômeno da compulsão-repetição, ele vai pensar em pulsão de morte. E pulsão de morte significa o quê? Um retorno ao inanimado. Então, para o Freud, ele vai ser um pensador de que ele haverá, no seio do psiquismo freudiano, haveria uma tendência destrutiva autônoma que levaria o sujeito a esse inanimado que seria o equivalente da morte. Ou seja, então, eu vou voltar, o inanimado seria a tensão zero, que seria o equivalente ao zero. A gente poderia pensar que haveria um zero antes da vida e um zero após a vida, e o retorno inanimado seria uma das características da pulsão de morte. O que o Ferenczi vai fazer? Ele vai dizer a tendência a um retorno, a uma função restauradora no psiquismo, a uma função de retorno, mas um retorno à vida e não à morte. E aí ele vai pensar e o paradoxo ele vai produzir, ele vai criar uma ideia de que haveria uma satisfação das pulsões sem que isso significaria inanimado. Você sabe que quando você falou o negócio a falta da falta, né? Imediatamente eu me lembrei que talvez isso fosse a base do mito do paraíso, né? Perfeito. Eu acho que aliás, a ideia de catástrofe, né, a ideia é muito ligada a isso, de que a mitologia ferenciana é a mitologia de um certo paraíso, de uma certa vivência de plenitude que se perdeu, e que essa mitologia ela vai ser muito útil para certos analisandos que vão ter essa vivência, e que aí isso vai ampliar um pouco essa possibilidade clínica no sentido de a gente poder pensar de que se a gente parte desse pressuposto de que não, no começo, né, enfim, né, não havia, a falta estava desde o início, e tem analisandos que vão dizer de que vão ter um certo olhar para o passado, um olhar do passado de que haveria um certo tipo de experiência, de felicidade, até de plenitude, e que a desconstrução dessa plenitude muitas vezes dá em água, porque há uma crença, um apego àquela experiência, e eu acho que essa teoria, que coexiste com a teoria freudiana, ela ajuda a gente a poder ampliar essa vivência desse paraíso perdido. Né? Então a gente está falando aqui de que a gente poderia, de alguma maneira, estar deixando de estar referido àquela ideia de que todo paraíso, né, na verdade, haveria uma ilusão de que houve um paraíso, e tem muitos analisantes que vão ter uma convicção dessa condição. Né? Então, sem dúvida, toda a noção de catástrofe, né, ela fala muito da experiência ferenciana, né, uma experiência importante. Agora, o que eu quero sublinhar então é essa ideia de que o retorno ao inanimado, ou seja, a tendência restauradora, a tendência da pulsão de morte é retorno ao zero, retorno à morte. Enquanto para Ferenczi haveria um retorno à vida, mas uma vida paradoxal que seria uma vida onde haveria uma satisfação das pulsões. Então ele vai pensar de que haveria a vida com a satisfação pulsional, né? O contrário de Freud, onde a pulsão, ela na verdade, ela é o sujeito pulsional, seria um sujeito que ele se inauguraria a partir de uma precariedade,
ou seja, o transbordamento das excitações seria a base do sujeito freudiano, enquanto haveria um momento anterior a esse transbordamento pulsional. Eu até acredito que a gente pode até vai ver os pontos de consonância aí, no sentido de que haveria momentos onde ambos se constituiriam enquanto sujeitos da pulsão e sujeitos da linguagem, porque em algum dado momento os dois sujeitos viveriam a experiência do nascimento e teriam que, a partir dessa precariedade, construir a linguagem. Porque é isso, é a precariedade do humano diante daquela condição que vai levar à dimensão da linguagem, e dessa linguagem sempre faltosa. Agora, o que o Ferenczi está querendo dizer é que haveria um caráter mais dramático nessa experiência do nascimento se eu viver alguma coisa antes dela. Então, o que o Ferenczi vai pensar de alguma maneira é que haveria um certo tipo de trauma maior nessa condição, né? A gente vai estar pensando um pouco sobre isso, porque houve uma experiência prévia dessa vivência, né, de completude, de não desejo, né? Mas há uma vida pulsante numa experiência de não desejo. Isso que é o paradoxo. Por isso que não pode falar em retorno anonimado. A gente vai falar um retorno, né, a uma vida onde haveria uma satisfação pulsional. Como pensar numa vida onde haveria uma plena satisfação das pulsões? Essas ideias é que a gente vai ter que pensar aqui, claro, para poder entender esse pensamento ferenciano. E, claro, no fundo, tudo isso vai servir para novas mitologias que sirvam a ampliação da nossa capacidade de estudo, né? Porque, no fundo, a teoria ela vai ter sempre essa função, né? De que como é que a teoria ela vai estar a serviço de um certo tipo de demanda e um certo tipo, né, de sofrimento psíquico hoje, né? Seria essa ideia um pouco que a gente vai fazer. Mas então, assim, não seria um retorno à morte, seria um retorno à vida, né? Então não seria uma tendência. E aí a gente está falando aqui de uma ideia também de que não haveria na visão ferenciana um princípio destrutivo autônomo a reger a vida psíquica. Isso é uma coisa importante também, né? Enquanto para Freud a pulsão de morte é um princípio destrutivo autônomo que habita, né, enfim, né, o ser, ou seja, sempre haverá uma tendência à morte, né, em Freud. Em Ferenczi, o que ele vai dizer é de que essa tendência à morte se daria muito mais, né, por falhas ambientais, por uma falência do erótico, né, do que por um princípio destrutivo autônomo. Então ele vai dizer, por que não chamar, no final da obra dele ele fala isso, por que não chamar a pulsão de morte justamente de uma falência de experiências eróticas originais? Então ele vai pensar, né, na verdade, pulsão de morte, a gente poderia pensar, de certa forma, para Ferenczi, seria as proporções de eros no psiquismo. Ele vai falar, por exemplo, há crianças que se matam no momento do nascimento porque não se sentiram bem-vindas ao mundo. Esse é um texto muito interessante que é chamado exatamente a criança não acolhida e sua pulsão de morte. Ele fala de vários problemas de saúde que vão sendo construídos, né, a partir de pessoas que não se sentiam bem-vindas ao mundo, e ele morre de causas naturais. Então, isso seria uma pulsão de morte para Freud desfusionada, e para Ferenczi seria uma falência dessa balança erótica, onde a minha vontade de viver, ela se viu aquebrantada, né, infinitamente porque não houve um convite erótico suficiente para eu poder ir ao mundo. Então, é aquela história, né? A oferta do alimento, ela é uma parte secundária da sobrevivência. A principal parte da sobrevivência é um convite, né, atraente, erótico para estar no mundo. Se eu não comprar essa ideia de viver, eu morro mesmo com o alimento me seja oferecido. Eu tenho que comprar essa ideia de viver. Da ideia, né, da mãe, imagina, já tem todo lugar. Sim. O bebê. Não, com certeza. Ele está falando aí, mas o Ferenczi vai ser radical nesse sentido. Ele vai dizer então de que a morte, ela seria uma morte absolutamente possível se não houvesse lugar anterior. E ele vai falar uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala também, em vez de apenas pensar em diagnóstico, ele fala assim: o sujeito pode até sobreviver num ambiente que seja um ambiente, digamos, desfavorável, mas ele vai se tornar um pessimista. E ele usa o pessimista no sentido enquanto uma forma de sobrevivência, uma espécie de sequela de uma sobrevivência, mas que vai fazer com que o sujeito tenha uma visão negativa do mundo, né? Então eu gosto muito quando ele vai falar do pessimismo enquanto uma forma de lidar
com essa falência erótica. E para completar, aí é só uma partezinha para finalizar, a gente vai falar aqui naturalmente como um conceito que é caríssimo, inferência, talvez um dos principais conceitos de inferência, que a gente vai talvez ver muito pouco aqui, mas eu vou fazer menção a ele mais, que é o conceito de clivagem, que é um conceito importantíssimo, que é um conceito que Freud ora bota no campo das psicoses, ora bota no campo das perversões, e o Freud vai pensar a clivagem por um outro viés, dizendo a clivagem é uma forma sofisticada de adaptação diante da experiência traumática. E a clivagem tem uma diferença, por exemplo, da divisão do processo defensivo neurótico clássico, porque o processo defensivo neurótico ele é a construção de uma barreira, mas uma barreira sempre intercambiável. Ou seja, eu crio a barreira entre eu e inconsciente, mas sempre há uma produção do inconsciente ultrapassando a barreira, que é o tal do retorno recalcado. Na clivagem, é o próprio ego que se parte, e é uma relação, na verdade, é uma barreira radical, onde essas partes elas não são intercambiáveis, e inclusive o Ferenczi vai dizer de que no trauma uma parte de mim tem que morrer para que a outra sobreviva, e a parte que morre, a parte que vive olha a parte morta como se não fosse ela, e ele vai dizer que o projeto clínico com certos pacientes vai ser não o caminho, né, até a fantasia inconsciente, até o recalcado, mas vai ser o caminho da parte viva até a parte morta. Mas esse processo de caminhar da parte viva até a parte morta é um processo, né, na verdade, de acesso a uma parte que é vista comigo como uma parte absolutamente estranha a mim, né, com uma barreira muito mais radical que essa barreira intercambiável do recalque. Não há produção do inconsciente no sujeito traumatizado. Não há esse retorno do recalcado no traumatizado. Há uma muralha maciça onde eu não posso fazer contato, pelo menos numa condição, com aquilo que eu, né, tive que fazer para escapar. Ou seja, há uma defesa sofisticada, né, digamos, dos sujeitos traumatizados, de experiências insuportáveis, e até na clínica se trata, inclusive, que eu gosto muito de pensar isso, se trata de caminhar até a parte morta ou não. Ou se parte, inclusive, de criar algum tipo de contorno em torno da parte morta, mas não chegar a esse terreno da parte morta. Tem um autor interessantíssimo que veio aqui no Brasil, chamada Raluca Soriano, eu gosto muito dela, das ideias que ela fala que muitas vezes não se trata de integrar na clínica, se trata de libidinizar, né, a parte morta. Né, quase como se ela fala assim, ela até colocou uma imagem interessante, que é quase como se fosse um bebê que ele sai com um outro bebê siamês colado a si, né, enfim, só que aquele bebê está morto, só um sobreviveu e o outro morreu. Ela vai usar essa imagem, mas no psiquismo não se trata de tirar aquele corpo que morreu, né, se trata de o sujeito vai caminhar com aquela parte morta ao longo da vida psíquica. Eu achei essa imagem muito interessante para a gente poder pensar o sofrimento psíquico. Alguma coisa que a gente, né, sai de um certo corpo com uma parte morta colada a gente e não pode haver uma cirurgia para extirpar a parte morta. Então, que trabalho de libidinização eu vou fazer em prol, né, em torno dessa parte morta, mas não podendo entrar em determinados elementos, porque é a forma como o sujeito consegue se constituir, e às vezes, digamos, ir até a parte morta pode ser uma espécie de risco terapêutico, né, onde eu posso até levar uma certa dissociação, uma certa desintegração, né? Mas essa parte morta não fica tentando se reinscrever? Então, na compulsão, repetição? Aí que é o problema. A gente vai ter que pensar de que o comparecimento dessa parte morta ela vai se dar de uma outra forma que não seja pela lógica do retorno recalcado. Porque a lógica do retorno recalcado, assim, a barreira do recalque é uma barreira furada, é um queijo suíço, onde eu mando embora, eu troço sempre volta, mando embora, sempre volta. É cheio de furos nessa barreira. A radicalidade da barreira da cisão é muito maior, e é uma radicalidade que parte ao ego em dois, né? Enfim, ele vai usar até o exemplo da autotomia, né? Que é do rabo da lagartixa, ou seja, a parte que morreu é a parte que eu entrego para o predador, né? Então a parte minha eu entreguei para o predador para poder viver. Então está falando, né, de que essa parte morta, aí é uma questão, né, se essa parte morta teria que ser nomeada ou teria que ser, né, inclusive construída, né, porque o Ferenczi vai falar muito disso, falar assim, há experiências
que elas foram vividas, mas não foram registradas. E aí nosso desafio é a gente poder pensar como é que se comparece essa parte morta com os efeitos da parte morta no psiquismo, na transferência, mas a gente vai ter que pensar outro comparecimento distinto do retorno recalcado. Né? Ou seja, porque o recalcado é tudo no campo da representação. Agora, a compulsão-repetição, que eu acho que é um tema importante, que a compulsão-repetição ela fala de alguma coisa que insiste nesta não inscrição. Né? E aí a gente vai pensar um pouquinho também que muitas vezes, eu digo assim, então analisando a minha, que ela fala, eu não consigo, eu vou ainda, o meu parceiro, meu ex-namorado ainda vai voltar, né? Eu estou esperando ele há 15 anos, se Fátima esperou 30, porque eu não posso esperar 15, nenhum problema, ele vai voltar. E a gente brincava que a clínica era a clínica do enquanto isso. A clínica era enquanto ele não chega, né? Enfim, o que a gente vai fazer? Porque ele vai chegar. Não se trata de entrar nessa parte morta. Ele vai chegar. A questão a gente está falando aqui é enquanto ele não chega, como é que a gente vai divinizar a tua vida durante essa espera. Né? Enfim, mas então tinha uma espera ali que era da hora. Ela brincava comigo, né? Já dava um recadinho e falava assim, olha, minhas amigas falaram para mim assim, esquece esse cara. E eu cortava com as minhas amigas. Né? Então, está me dando um recadinho na transferência. Né? Não, eu não posso esquecê-lo. Né? E ao mesmo tempo é curioso porque é alguma coisa que ela tinha que manter vivo. Tem um texto do Torok, que eu gosto muito, do Abraham Torok, né? Que fala de um morto que não pode ser enterrado. Né? Toda a noção, né? O capítulo é meio bizarro, o nome é cripta, mas tem um capítulo que é a fantasia do cadáver saboroso. Né? Enfim, que aí fala exatamente dessa ideia de um morto que não pode ser enterrado e que o morto tem que ser ali, ficar embalsamado, né, velado, quase como se fosse a coisa do Lenin ali assim, onde você vai visitar, mas um morto que ele não pode ser enterrado. Então ele está falando de um trabalho, né, que gira em torno, muitas vezes, desse impossível, né, de ser trazido, né, desse impossível da significação, isso que é impossível ser trazido. Um trabalho em paralelo a essa parte morta aí. Gente, a gente vai agora, então, na semana que vem, a gente vai, eu vou deixar aqui uma pasta para vocês, se vocês quiserem, quem quiser tirar a cópia, tá? Mas eu vou deixar isso ali, depois que quiser tirar a cópia, não sei se vocês podem aqui, alguém, depois deixar, de repente, uma chefe, alguma coisa assim, se alguém quiser a coisa impressa. Bibliografia? Tem a bibliografia aqui também, e tem a aula 2, a gente vai ver, tá? Basicamente, eu vou basear em 2 textos, né, que é a transferência e projeção, desenvolvimento dos sentidos da realidade e seus estados. Então, são 2 textos.